Olá, pessoas! Então, cheguei aí com o meu ovo de pote, no caso aqui, ovo de travessa. Também fiz ovo de pote, vou mostrar para vocês. E vou trazer tudo que eu fiz aqui, tá? Todas as massas e recheios, tudo certinho para vocês, tá bem? Bom dia, pessoas! Bom, vou começar fazendo meu creme de leite ninho, tá? São 7 colheres de leite ninho, bem cheias. Uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado... e uma colherinha de chá de moutarda. Não precisa muito, tá? Só um pouquinho de moutarda. Quem tiver manteiga, pode usar 200 gramas de manteiga também. Eu não tenho no momento, tá? Mas pode substituir por manteiga, até margarina, tá? Pode substituir também 2 colheres bem cheias de margarina. Então, esse é meu creme de leite ninho. Começo colocando leite condensado. Quem quiser utilizar a manteiga ou a margarina, primeiro bate bastante o leite condensado com a margarina ou a manteiga, tá? Vai ficar um creme branco, lisinho, muito legal, tá? Não precisa bater muito, é só até ficar um pouco mais claro, tá? Esse creme, ele vai crescer um pouco. Eu, como tenho o Emustab aqui, tá? Nesse creme a gente não sente o gosto, nada dele, tá? Ele não acrescenta sabor aqui, tá? Então, mas tem que ser pouquinho, não precisa ter muito. Eu coloco mais ou menos a metade da caixinha de creme de leite, junto com as outras coisas, que é para bater um pouquinho com esse Emustab, tá? Para dar uma crescida nesse creme. Depois que eu acrescento um pouquinho mais de leite ninho, aí eu boto o resto da caixinha, tá? Aqui eu deixo na velocidade máxima, tá? Enquanto ele vai batendo, eu vou acrescentando as colheres de leite ninho, depois o resto do creme de leite. Bem cheios, tá? Colher de vó, não é nem colher de mãe, tá? Aqui primeiro 4 colheres. Aqui lembrando, né? Eu tô fazendo para casa, né? Mas enfim, se vocês forem vender, né? Se vocês falarem creme de leite ninho, é importante usar o leite ninho, porque tem pessoas que têm um paladar muito bom, tá? A gente não pode, por mais que alguns leite em pó sejam bem parecidos com o leite ninho, tem pessoas que conseguem saber a diferença, né? Eu, por exemplo, consigo saber. Eu, em alguns momentos, já usei aqui em casa o LG e não lembro uma outra marca também. Não é o mesmo sabor, mas também não fica ruim, fica bom, fica um creme bom, tá? Mas dá pra saber a diferença, tá? Pelo menos quem costuma comer, tá? Então é bom utilizar sempre o que tu promete, né? Se tu promete leite moça, usa leite moça. Se tu promete leite ninho, usa leite ninho. Tá? Então bate bem, deixa ele ficar bem volumoso, um creme bem claro, tá? Bem clarinho. Aqui eu vou acrescentar as outras 3 colheres. Aqui, gente, é um pouco a gosto, tá? Eu já cheguei a colocar 9 colheres. A xícara que eu usava dava aproximadamente 7 colheres, tá? Mas às vezes eu botava um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, depende do momento que quer fazer, enfim. Né? Quem gosta de chininho taca 9 colheres, tá? Mas 7 colheres já dá um sabor excelente, tá? Ó, esse é o creme. Essa é a textura, né? Ele não escorre muito. Ó, aqui dá pra ver que ele ficou... Ele depois, indo pra geladeira, tá? Ele fica muito firme, tá? Dá pra rechear bolo. Porém, tem que usar o Emustab, tá? Ou então, pode usar gelatina. Eu não gosto muito de bolo com a textura que fica usando gelatina incolor, tá? Por isso que depois que eu aprendi a fazer bolo de pote, depois que eu comecei a fazer pra vender aqui em casa, não faço mais aqueles bolos em camadas, tá? Então a gente já se acostumou aqui com bolo de pote. Então é tudo bem cremoso, tá? Mas esse aqui, colocando um pouquinho de Emustab ou a gelatina incolor, tu consegue ter um pouquinho mais de firmeza, tá? Principalmente em lugares que é um pouco mais quente. Aqui, como eu mexi um pouquinho, né? Tirei o leite em pó que estava na volta, tá? Vou dar mais uma batidinha aqui, mas só para juntar realmente isso que estava na volta. Gente, esse recheio para bolo de pote é maravilhoso. A gente pode variar com praticamente todos os produtos, tá? Com morango, com abacaxi, com pêssego, isso aqui fica dos deuses, né? Dá para variar também, dá para botar chocolate derretido, dá para botar chocolate em pó. Aqui eu vou botar Nutella, tá? Eu gosto de misturar no creme a Nutella, porque já dá um sabor bem diferente, tá? E no meio do potinho, às vezes eu boto um pouquinho de Nutella pura, assim, só para dar né, mais uma acrescentada lá. Mas o creme eu gosto de misturar ele na batedeira, tá? Não gosto de deixar ele com pedaços, assim, ou só umas tirinhas, né? Que às vezes a gente compra alguma coisa com Nutella e vem só um risco de Nutella, né? Então aqui eu boto colheres bem cheias ali, que dá um sabor excelente. Vocês precisam experimentar, assim.
e rende bastante, tá? Rende bastante mesmo. Aí aqui só misturar, tá? Aqui assim eu não vou nem misturar na batedeira, tá? Vou misturar no fouet, que ele vai ficar com umas rajadinhas de Nutella meio purinha assim, tá? Mas vai dar uma corzinha nesse creme, tá bom? Olha, ai gente, uma delícia isso aqui, tá? E dá pra variar com tudo. Sabe o que fica bom também? Era um dos que mais me pediam, esse creme de leite ninho com chocolate, como se fosse flocos, tá? Ou com chocolate em pedacinhos ou ralado. Gente, com chocolate meio amargo fica uma delícia, né? Fica menos doce. E com o outro também fica maravilhoso. E é isso, dá pra variar com o que vocês quiserem. Nesse aqui eu colocava, sabe aquele chocolate Kinder Bueno? Era caríssimo, é caríssimo aquilo, né? Não dá pra cobrar pouco. Aquele chocolatinho ficava uma delícia com esse creme. Kit Kat, coco, eu fazia um bolinho de prestígio com ele. Ovo maltine nesse creme é maravilhoso, melhor que Nutella. Confia em mim. Bom, aqui lá vai a receita do pão de ló. Já tem uma receita aqui no canal, tá? Vou deixar aqui o vídeo se vocês quiserem assistir. Por favor, assistam, tá bom? Mas aqui já vou trazer para vocês, tá? São 4 ovos inteiros, tá? É um pouquinho diferente da outra receita, se eu não me engano. Acho que é. Misturo com o açúcar aos pouquinhos. Deixa bater um pouco esse ovo, né? Ali ele vai crescer. Deixa ele ficar um pouquinho clarinho, tá? Aí começa a colocar as colheres de açúcar. Vai colocando aos poucos. O açúcar não pode ser colocado um todo, né? A massa de pão de ló tem que ser tratada com muito carinho. Na realidade ele até gosta, né? Tem que bater bem aqui o açúcar com o ovo, mas não tem que ser aos poucos, tudo aos poucos, tá? Depois ele vai criar bastante ar, né? Aí sim, aí quando for adicionar a farinha, aí tem que ser bem devagar, se possível com fouet, tá? Senão vocês podem usar um garfo ou 2 garfos, assim, né? Com movimentos bem leves. Enfim, para não pesar e não tirar todas as bolhas de ar, né? Que nesse bolo não vai fermento. Então, o que vai fazer ele crescer são as bolhas de ar ali feitas pelo ovo, tá? Aqui bateu bastante, tá? Eu tô dando uma cortada, porque senão vocês vão fugir do vídeo, que vai ficar muito grande, tá? Aqui eu vou acrescentando aos poucos as colheres. Aqui eu também, ó, só vou falar isso porque é a imagem que tá passando e vou cortar para mostrar para vocês já a massa bem batida, tá? Antes de botar a farinha. Eu volto aqui e mostro para vocês de novo, tá? Aqui foram bastante colheres de açúcar, tá bom, gente? Vocês vão botando aos pouquinhos mesmo, tá? Vou deixar bater mais um pouco. E assim que já tá terminando, tá? É isso aí, tá? Fica uma gemada, tá? Bem batidinha, uma delícia. Daí, a partir de agora, a gente já pode colocar a farinha, tá? A farinha e água, me esqueci de falar pra vocês, eu gosto de botar um pouquinho de água. Dá pra botar leite? Dá. Quem quiser botar, bota, mas não precisa. O pão de ló original não vai leite, tá? Mas com leite também fica uma delícia, a massa fica bem fofinha. Vocês experimentem aí na casa de vocês, tá bom? Bom, aqui eu acrescentei, ficou ruim ali, não, né? Não dá pra ver muito bem, mas eu acrescentei parte da farinha. Eu dividi na minha cabeça em 3 xícaras, tá? Aos pouquinhos, senão afunda, né? Tira todo o ar que a gente colocou ali com os ovos, ficou batendo esse tempo todo. Então, a gente vai colocando ali aos pouquinhos. Aí, de novo, tá? Eu vou colocar toda a farinha e depois eu venho mostrar pra vocês como ficou com a farinha toda. Ó, aqui já misturei toda a farinha, tá bom? Esse é o momento que tu pode colocar um pouquinho de água. Pode colocar antes? Pode. Tu pode colocar água junto com os ovos. Na verdade, tu faz assim, ó. Tu pode colocar gema e água pra bater. Deixa bater bastante, vai ver que vai crescer muito aquilo ali. Aí depois tu acrescenta as claras e o açúcar. Aí bate bastante. Aí depois tu acrescenta a farinha. Mas pra mim, eu não sei, eu prefiro assim, tá? Pra desmanchar um pouquinho mais a farinha quando fica uns gruminhos. Deixo botando água depois, desmancha alguma coisa que possa ter, um pouquinho de farinha que possa ter ficado assim. E não altera em nada o resultado final, pelo menos aqui nesse bolo, tá? Claro, né? Procurem seguir sempre a receita conforme a pessoa passa, mas aqui já digo pra vocês que pode colocar ou antes ou depois. Mas se botar antes é bom bater junto com a gema, tá? Agora vou colocar ele na forma, mostro pra vocês assim que ele sair do forno. Bom, então ele ficou no forno, tá? Por cerca de 30 minutos, 30 a 35 minutos. Gente, isso aqui eu demorei muito pra fazer, tá?
Pegar todos esses potinhos, eu não tenho um pincel. Quem tiver pincel, fica muito mais fácil de colocar aí o chocolate na volta do potinho, tá? Porque eu queria bem certinho, bastante, sabe? Pra ficar uma casquinha mesmo, pra não ficar só lambido. Aqui eu derreti o chocolate. Aqui no YouTube tem várias técnicas para derreter. O que eu usei foi por acréscimo, tá? Eu derreto parte, tipo, duas barrinhas de chocolate para uma, aí depois uma eu pego e vou acrescentando ela fria, tá? Bom, então vamos à montagem. Vocês viram ali, eu coloquei primeiro creme, o bolo em fatiazinha, e essa minha calda é água com leite condensado. Dá para colocar leite? Dá, só que eu acho que ele acho não, tá? Quando a gente bota leite, aí ele dura menos, tá? Não que aqui vá durar, né? Porque isso aqui é para Páscoa, para agora mesmo. Mas enfim, para quem vai revender, para quem vai vender, é melhor usar a água do que o leite, tá? No meu creme já tem Nutella, então eu boto um chorinho realmente, tá? Mas o sabor dele fica bem intenso, tá? Vocês experimentem misturar no creme na casa de vocês, vocês vão ver que é maravilhoso. Assim, também eu prefiro colocar em pedaços, eu não gosto de esfarelar muito o bolo, tá? Pelo menos nesses potinhos pequenos, eu faço sempre assim, sempre em fatias, tá bom? Creme, bolo e mais um pouquinho em cima, mais um chorinho, tá bom? E é assim que eu monto meus bolos de pote. Todos, tá? Eles ficam sempre todos quase sempre abarrotados assim. Boto bastante creme, ele fica assim bem molhadinho com essa calda. Tudo se mistura ali dentro, tá? Mas enfim, eu gosto assim, graças a Deus, meus clientes gostam assim, ninguém reclamou. Aí, o que vocês podem fazer? Aqui em cima, vocês podem ou colocar uma outra casquinha, mas como o meu, todos eles vão ficar muito altos, assim, eu não vou ter chocolate suficiente também para fazer uma tampinha em cima, uma casquinha em cima de chocolate, tá? Então, eu vou só colocar um pouquinho de Nutella em cima, vou fazer ali um redemoinho e depois eu mostro para vocês como é que fica. E então tá aqui o resultado final do ovo de pote ou ovo no pote, como vocês preferirem. O que eu acho legal também, vocês podem rechear só sem colocar o bolo. É que como a ideia aqui é fazer, seria um bolo de pote, né? Eu usei bolo também dentro do ovo, tá? Um ovo recheado de bolo, tá bom? Mas vocês podem colocar só o recheio ou então alguns bombons, alguns ovinhos soltos aí, tá? Dentro da embalagem.